E aí, família Tricolor, acabou agora aqui no Morumbi, Fortaleza, São Paulo 1, Fortaleza 2. Eu vou ser muito sincero com vocês, eu procuro sempre ser o máximo verdadeiro aqui nos vídeos do canal, desde o primeiro vídeo até o último. Eu sei que muita gente não vai gostar, mas também não tem problema, você tem todo o direito de não gostar. Hoje, eu não vou levantar nenhum tipo de polêmica, não vou levantar nenhum tipo de questionamento às decisões do Dorival, eu não vou... Sabe por quê, gente? Eu não quero criar nenhum clima ruim, porque a gente está há 4 dias do jogo mais importante dos últimos, 20 anos do São Paulo. Então, eu vou olhar pelo seguinte lado. O São Paulo jogou com o time reserva, totalmente reserva. Dos titulares do jogo contra o Flamengo, só o Rafael foi relacionado. Jogou contra um ótimo time do Fortaleza, um time muito bem treinado, um dos treinadores que está mais tempo no comando de um time no Brasil, um time que sabe se defender muito bem e foi mortal, principalmente nas chances das oportunidades que teve. O São Paulo poderia ter feito 2, 3, 4 gols no primeiro tempo se o goleiro João Ricardo, que é um bom goleiro, não tivesse tido uma noite de Neuer, como a gente já está cansado de ver alguns goleiros que vêm aqui e têm partidas espetaculares. Alguns jogadores, eu concordo que foram abaixo. Alguns jogadores erraram muito, principalmente no segundo tempo. Mas é o time reserva. E eu vou falar uma coisa para vocês, de todo o coração. Eu cheguei aqui por volta de 6 horas da tarde, um pouco antes das 6 da tarde. Desde o momento que eu parei no estacionamento até o momento que o juiz apitou o começo do jogo, eu juro para vocês, todas as pessoas com quem eu conversei, jornalistas, amigos lá no camarote da Sportsbet.io, torcedores, todo mundo só fala do jogo de domingo, gente. Todo mundo. Eu desci a rua, fui comprar um chapeuzinho de torcedor, o vendedor falou, domingo a gente vai estar aqui, domingo a gente vai estar num esquema especial. Fui pegar meu credenciamento, o pessoal da assessoria de imprensa de São Paulo, Marô, olha só, vai ser um esquema diferente no domingo, você vai ter que vir pegar, se você for credenciado, pegar a credencial aqui no sábado. Já me deu esse papel aqui, ó. Esse papel aqui para mostrando como é que as áreas que vão ficar interditadas no dia do jogo. Então, na verdade, gente, o clima todo do Morumbi, está todo mundo só focado nessa decisão. Hoje, eu admito, não tem problema, era importante ganhar. O São Paulo está 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, está numa situação complicada, está, se não me engano, a 4 pontos da zona de rebaixamento. Só que, uma escolha minha, eu vou pensar nessa decisão de domingo. Depois do final da Copa do Brasil, a gente questiona algumas atitudes do Dorival, com a existência de alguns jogadores, a demora para fazer algumas substituições, mas você pode ficar bravo comigo, você tem todo o direito de ficar bravo comigo. Só que nesse momento aqui eu não vou criar nenhum tipo de ambiente ruim para domingo, nem que seja para eu não me sentir mal, eu não me sentir sem esperança no título de domingo. Vamos falar rápido do jogo. O São Paulo tomou... começou bem o jogo com o Rames Rodrigues tentando algumas jogadas, o lado esquerdo do São Paulo muito forte, ele começou com Gabi e Luan, e uma boa notícia, aliás, 2 boas notícias. Hoje, Ferrarese e Valse foram relacionados. O Ferrarese rompeu o ligamento, o Valse, que se machucou em 2020, foi relacionado. Então, já tem essas 2 ótimas notícias de 2 zagueiros que a gente pode... tenho muita esperança nesses 2 zagueiros, principalmente no Valse. E além da esperança que eu tenho nele, é importante a gente ver o menino voltando a praticar o futebol, voltando a praticar a profissão dele. Então, isso já foi uma ótima notícia. Eu até coloquei história no Instagram quando eu fiquei sabendo da notícia. O São Paulo tentou algumas jogadas e teve o lance do gol. O lance do gol, para mim, foi uma falha de cobertura ali do lado direito. Eu não sei se é o Diego Costa, o Natan, que bobeou. E o jogador do Fortaleza, nitidamente, tenta cabecear a bola para o meio da área. Ela faz uma curva, ele pega de um jeito na cabeça dele, engana o Jandrei. Eu não acho que foi falha do Jandrei. Eu acho que foi uma bola defensável. Mas nem o cara que cabeceou a bola tentou acertar o gol. Ela faz uma curva e entra. Logo na sequência, uma bela jogada do Juan com o Michel Araújo, o Michel Araújo sofre pênalti. E aí, eu também vou falar rapidamente sobre isso. O São Paulo tem um batedor de pênalti oficial, que é o Luciano. Ele pegou a bola e entregou a bola para o Rames Rodrigues, para o Rames Rodrigues se redimir. Eu acho que depois a gente conversa sobre isso quando acabar a Copa do Brasil. Isso já tinha acontecido contra o América também, lembra? Que o Caleri bateu o pato, acabou batendo. Eu acho que se tem um cobrador oficial, tem que ser o cobrador oficial.
o Rames bateu, o goleiro defendeu. E aí, o São Paulo começou a criar 450 oportunidades de gol. Uma bola na trave do Luan, uma bola na trave do Rames Rodrigues numa cobrança de falta, e 4 ou 5 defesas do João Ricardo, que foi o grande responsável pela vitória do Fortaleza no primeiro tempo. O Dorival volta com o mesmo time, eu já teria feito algumas alterações, ele volta com o mesmo time. Logo no começo do jogo, um pênalti infantil, mais um pênalti infantil de Michel Araújo, que vinha fazendo uma ótima partida no primeiro tempo. Para mim, foi um dos melhores jogadores do primeiro tempo, o Michel Araújo. Toma um drible desconcertante do Marinho e ele coloca o braço. O Marinho parecia que foi decapitado, né? Ele caiu com o pescoço, parecia que foi decapitado, foi na minha frente aqui. E o jogador do Fortaleza bateu bem e fez o segundo gol. E aí, o Dorival, eu acho que ele demorou um pouco para mexer, e as alterações, que o São Paulo caiu muito de produção. Com as alterações melhorou um pouco. O São Paulo criou poucas oportunidades. Não foi tão efetivo, não foi tão intenso como foi no primeiro tempo. E numa roubada de bola do Juan, ele roubou uma bola, ele acreditou, retomou uma bola, a bola sobrou para o Rames Rodrigues, o goleiro estava mal posicionado, e o Rames Rodrigues bateu e fez o 2-1. O juiz, fraquíssimo, lembra o nome dele? Não lembro o nome dele aqui, ó. Yuri Ferreira da Cruz, um juiz horrível, como todos os outros, mas pelo menos ele foi digno de dar 9 minutos de acréscimo. O São Paulo não conseguiu empatar, mas o Fortaleza fez cera, então 9 minutos de acréscimo acho que foi justo. Então, gente, vamos para as notas de cada um. Só que até as notas de cada um hoje vão ser diferentes, tá? Até as notas de cada um. Você me perdoa, mas eu estou pensando no jogo mais importante dos últimos 10, 15 anos do São Paulo, que acontece no domingo. Hoje o Flamengo empatou num jogo muito ruim, tecnicamente, e o São Paulo deve ficar. Então, tá vendo? A gente começa a falar e já fala de domingo, já fala da decisão de domingo. Vamos para as notas de cada um. Olha só. Jandrei, ele fez 2 defesas aqui relativamente fáceis. Eu não achei que ele falhou no gol, não achei. E tomou gol de pênalti. Eu não vou dar nota, tá, gente? Eu não vou dar nota, não vou dar número hoje, não vou dar número de nota. Eu vou falar do que eu achei da atuação. O Natan é um jogador que para mim, ele falhou no gol, ele estava mal posicionado no gol. Ele cruzou 3 bolas hoje, 2 bateram no zagueiro e outra foi na mão do goleiro. É um menino que tecnicamente é muito ruim, ele é muito fraco. O Moreira parece que teve um desconforto muscular, porque eu acho que eu queria ver o Moreira, para mim, um dos melhores laterais que a gente tem aí. Então, eu vou deixar o Natan sem nota. A dupla de zaga, o Alan Franco e o Diego Costa, eu não achei que eles foram mal. O Alan Franco evoluiu muito com aquelas partidas horríveis que ele fez. Eles não tiveram culpa nos gols. Talvez o Diego Costa no primeiro gol, uma falha de posicionamento ali. Mas não teve tanto trabalho. O Fortaleza chegou mais em bola parada, no pênalti e na cabeça do primeiro gol, no pênalti e em falta, em cobrança de falta. Então, eu acho que eles não fizeram uma partida ruim. O Wellington fez um bom primeiro tempo. Ele e o Michel Araújo, do lado esquerdo, no primeiro tempo, foram muito bem. Era o principal meio de ataque do São Paulo, porque na lateral direita com o Natan não dá. Mas no segundo tempo ele errou tudo que ele tentou, o Wellington. Ele errou tudo que ele tentou, mas fez um bom primeiro tempo. O Luan, para mim, foi um dos destaques. Não que ele tenha feito uma partida exuberante, mas eu acho que é importante o Luan jogar para readquirir confiança. E outra coisa, eu fiquei pensando o seguinte... o Luan pode ser um jogador que o Dorival precise no domingo. Se você precisar de um marcador, se o Flamengo estiver pressionando, se a gente estiver tendo que defender, fechar o meio-campo, povoar o meio-campo, é importante a participação do Luan. Por isso que eu achei importante ele jogar hoje. E chutou uma bola na trave. Então, acho que o Luan foi um dos melhores para mim, dos que eu mais gostei. Outro que foi bom, tirando pelo pênalti infantil, o Michel Araújo fez um ótimo primeiro tempo. Se movimentou bem pela esquerda, sofreu o pênalti, finalizou, tabelou. Ele foi muito importante no primeiro tempo. Mas no segundo tempo cometeu um pênalti infantil, como ele já havia cometido contra o Flamengo, porque ele não é marcador, ele tem que tomar cuidado 10 vezes mais na hora que marcar, principalmente quando estiver dentro da área. Aí, os caras da frente, ó. Eu, sinceramente, não achei que o Juan fez uma partida ruim. Eu não achei. É que, como ele não é um jogador vibrante, como ele não é um jogador que a gente... que você fala que né, um jogador de intensidade, ele não é... Às vezes parece que ele mal participa do jogo, mas ele fez boas jogadas aqui. O lance do pênalti foi uma tabela com ele. Ele cabeceou uma bola que o goleiro defendeu, fez uma defesa importante, e foi dele a bola que retomou para o gol do Rames Rodrigues. Então... eu gostaria de ver o Pato jogando mais, mas você vê, o Pato entrou, eu já vou falar sobre os caras que entraram. Aí, quem mais? O Luciano, o Flamengo fez uma outra partida apagada, mas eu acho que o Luciano vai ser importantíssimo no segundo tempo da decisão de domingo, pelo fator decisivo que o Luciano tem vestindo a camisa do São Paulo em jogos de mata-mata. Estava visivelmente chateado no banco depois que saiu.
Quem mais? E o Rames Rodrigues. O Rames Rodrigues, gente, é um cara inteligente, é um cara que pensa o jogo de uma maneira diferente, que joga para frente, fez o gol, mandou bola na trave e perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti que o Luciano ofereceu para ele se redimir. Eu acho que a gente tem que dar mais tempo para o Rames Rodrigues. Pena que essa data FIFA foi uma M para o São Paulo, porque esse cara devia ter ficado treinando junto com o time os 10 dias, ele foi para a seleção da Colômbia, então o Dorival nem pôde montar um time com o Rames Rodrigues como titular, não deu nem tempo de treinar isso, mas eu acho que independente do pênalti perdido, a qualidade dele na bola parada, a qualidade dele na armação do jogo, nos dá esperança que depois da Copa do Brasil ele possa crescer para tirar o time dessa situação complicada do Campeonato Brasileiro. O que mais? Aí os caras que entraram, Rodriguinho, Paulo Vilhena, David, Pato e Thales, para mim eles entraram, os dois meninos de meio, o Rodriguinho principalmente, e fazia tempo que a gente não via jogar, né? Tentaram algumas jogadas, o time melhorou quando eles entraram. Eu achei que o time melhorou, mesmo sem criar grandes oportunidades. Mas também é um time que não joga junto, que não tem padrão de jogo, não tem, é muito complicado a situação deles. Não que eles tenham feito uma partida ruim. O Pato eu achei muito fraco. O Pato perdeu bolas boas. A impressão que eu tenho é que o Pato, quando ele entra, assim, 30 e poucos minutos, ele entra em outra sintonia, ele entra baixo, ele já não é um cara intenso, né? Já não é um cara que briga, que disputa, que corre, que marca. Quando ele entra nos 30 e poucos minutos, até ele esquentar no jogo, até ele se ambientar no jogo, o jogo já acabou. Então, mas, gente, vou repetir. Eu vou deixar para questionar essas decisões do Dorival, vou deixar para questionar a demora da mexida dele hoje, por exemplo, depois que acabar a Copa do Brasil. Depois que acabar a Copa do Brasil, vindo o título de campeão ou não, o Campeonato Brasileiro vai ser um outro campeonato para o São Paulo. E eu acredito que se o time titular jogar com a mesma disposição que jogou o primeiro jogo contra o Flamengo, se jogar domingo aqui, com a mesma disposição, é campeão. E se jogar com a mesma disposição que jogou no Rio de Janeiro, se jogar o Campeonato Brasileiro, tem todas as condições de fazer pelo menos uma campanha digna no Campeonato Brasileiro, não lutando para não ser rebaixado. Então, mais uma vez, eu peço desculpa para você. Não vou criar clima ruim. O jogo mais importante dos últimos anos acontece no domingo. O São Paulo tem todas as chances de ser campeão. A torcida está acreditando, a torcida está empolgada, mais com os pés no chão. O clube tem feito um ótimo planejamento. Para você reparar, a SPFC Play nem divulgou o vídeo de bastidores do jogo contra o Flamengo, como eles costumam fazer. Aliás, é um ótimo trabalho os vídeos de bastidores. Não divulgou para evitar esse clima de oba-oba. Hoje, aqui no Morumbi, com todo mundo que eu conversei com muitos funcionários aqui de São Paulo, não tem nenhum clima de oba-oba, não tem nenhum clima de já ganhou. Tem um clima de foco, todo mundo focado para essa decisão, e o São Paulo tem tudo para ser campeão. Então, volto 4 da tarde lá na Roxinha, Barolo Vitz, sabe? Toda a gente faz uma live das 4 às 5. Amanhã tem vídeo e aí agora é só pensar na decisão do campeonato da Copa do Brasil, que esse título que pode colocar o São Paulo de volta no lugar de protagonismo de onde ele nunca deveria ter saído. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, se você esperava aqui que eu fosse ser mais duro com alguns jogadores, com o Dorival, você tem todo o direito de dar dislike, não tem problema nenhum. Eu só procurei ser o mais verdadeiro possível, porque é isso que eu estou sentindo hoje. Apesar de triste com a derrota, preocupado com o Campeonato Brasileiro, eu estou pensando nessa final de domingo e estou muito confiante para poder comemorar um título depois de tantos anos. E aí, aproveite, se você quiser, se inscreva no canal, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus, tchau, tchau.